Quero estar compartilhando sobre essa passagem de Mateus 9. Ela é uma passagem bastante conhecida na Bíblia. Esse versículo, né, a colheita é grande, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, é muito falado. Mas eu quero falar de algo especial que Deus tem falado comigo recentemente. Essa passagem, ela começa, né, com Jesus, ela começa ali no versículo. Ela começa ali no versículo 35, dizendo: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então, a gente tem essa passagem, Jesus exercendo o ministério dele. Jesus ele estava em pleno ministério, ele passava de cidade por cidade. Aqui a gente vê Mateus descrevendo que ele ia de cidade em cidades, em todos os povoados, ou seja, eram cidades pequenas, cidades grandes, gente rica, gente pobre, e Jesus ele estava pregando as boas novas do reino. Que boas novas eram essa? Da salvação que a gente tem em Deus, da salvação que a gente tem pela graça em Deus, e que da salvação que não abrangia apenas aos judeus, mas estava chegando também àqueles não judeus, aos gentios. E Jesus ele estava nesse ministério. E o que acontece é interessante quando a gente para olhar o contexto dessa passagem. No contexto dessa passagem, se a gente lê o capítulo 9 inteiro, a gente não vai fazer isso, a gente vê algumas coisas interessantes que se passam nesse capítulo. Lá no comecinho do capítulo 9, a gente vê a passagem de Jesus curando um paralítico. E quando Jesus cura o paralítico, creio que todo mundo conhece essa passagem, o paralítico chega a Jesus, ele quer ser curado e Jesus diz, os seus pecados estão perdoados. Qual é a reação do povo quando Jesus diz, os seus pecados foram perdoados? Eles criticam Jesus por perdoar. No coração deles, eles pensam, só quem perdoa é Deus. Eles não sabiam que Jesus Cristo é Deus. E eles começam a criticar Jesus. E aí Jesus dá aquela resposta que é o que a gente chama de um cala-boca, né, para eles, dizendo o que é mais fácil, dizer os seus pecados são perdoados ou dizer levanta e anda. E aí ele fala para que saibam que o Filho do Homem tem poder. Eu digo levanta e anda e acontece essa cura. Então, um pouquinho antes de Jesus, nessa passagem que a gente estava lendo, a gente vê Jesus falando, Jesus curando esse paralítico, e Jesus curando esse paralítico, e Jesus sendo criticado por esses religiosos. Então eu acho que eu esqueci de ler o versículo 35 novamente, minha mente às vezes dá uns brancos, mas ele disse, né, no versículo 35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, e orando e curando todas as enfermidades e doenças. Então a gente vê no começo, Jesus sendo criticado por perdoar. Logo depois, a gente vê a passagem de uma menina que o pai chega e diz, a minha filha morreu, e pede para Jesus orar por ela. E aí o que a gente vê, Jesus diz naquela passagem, a menina não está morta, ela está dormindo. É interessante quando ele usa a palavra dormindo, porque no grego o dormir também era referido à morte. Então, é interessante esse jogo de palavras. Mas aí quando ele diz isso, e ele vai fazer o milagre, o que acontece? As pessoas começam a dar risada dele. Ali diz que as pessoas riram de Jesus. Então, Jesus ora, a menina é restaurada à vida, e a gente vê mais um milagre. E no versículo 34, um pouquinho antes de começar essa passagem, na verdade, a partir do 27, a gente vê Jesus expulsando demônios. E quando Jesus está expulsando demônios, os religiosos dizem que ele só expulsa os demônios porque ele tinha parte com Beelzebul ou com o príncipe dos demônios. Então, Jesus ele foi criticado por perdoar, riram de Jesus e ainda acusaram ele de ter parte com o demônio. E aí como começa essa passagem? Essa passagem começa dizendo que Jesus continuava simplesmente exercendo o ministério dele. Um princípio que eu sempre vejo aqui, e me faz pensar, principalmente hoje, que a gente vive no mundo de redes sociais, é como as pessoas elas são rápidas para criar um caso, para criar uma briga em rede social.
Ainda mais com a gente que é cristão, a gente vai ser criticado a todo momento mesmo. Se a gente parar para analisar como o mundo está seguindo, como as leis do mundo estão como as leis do mundo estão se regendo, ela está indo tudo contra o que é o cristianismo. Ela vai contra os nossos princípios. Então a gente vê pessoas dizendo que cristãos são burros, que cristãos são ignorantes. E o que acontece? Muitas pessoas simplesmente surtam quando ouvem algo assim. E eu já vi vários casos, na verdade, de amigos meus cristãos que começam a brigas na rede social, no Facebook principalmente, porque a pessoa criticou o cristão. E aí eu paro para pensar, tá, mas aonde essa briga vai levar? A pessoa que não é cristã, ela vai dizer, não, o que essa pessoa está me dizendo faz sentido, eu estou errado? Não. Briga em rede social, todo mundo se acha com razão e depois desfaz a amizade. E o que isso acontece é que gera mais brigas e muitas vezes aquelas pessoas que estão criticando acabam comprovando o que elas estão falando. Que em vez do cristão se demonstrar com mais humildade, orar e amar essas pessoas, o que acontece? Elas se mostram arrogantes, elas se mostram soberbas e isso acaba comprovando muitas coisas que são ditas. Mas isso não foi o que Jesus fez. Jesus, ele era Deus. Se ele quisesse, ele podia mandar um raio e destruir tudo ali, mas ele não faz isso. Ele continua exercendo o ministério. E mais do que isso, é interessante, se a gente vê logo depois no versículo 36, a reação de Jesus. Diz assim, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então a reação de Jesus ele teve compaixão desse povo. Ele foi criticado, riram dele, disseram que ele tinha parte com o demônio, e quando ele olha esse povo, ele tem compaixão. E é interessante essa palavra compaixão. Até aqui eu vou utilizar uma citação do Charles Spurgeon. Essa palavra utilizada como compaixão ou ter compaixão, ela é uma palavra que não é encontrada em nenhum outro escrito daquela época. Ela foi uma palavra que só foi encontrada no Novo Testamento. E no grego acontecia muito disso. Às vezes, quando você não encontrava uma palavra exatamente que queria definir o que você queria mostrar, você cria essa palavra. Então, os apóstolos, eles criaram uma palavra, essa palavra ter compaixão, para expressar aquilo que Jesus sentia. Mas eles tinham sim palavras para definir o que era compaixão. Só que aí eles pegaram essa palavra, e ela é interessante, porque mais uma vez é uma palavra que relaciona, é um verbo que vem a partir de entranhas, intestino, porque os judeus acreditavam que dos intestinos, das entranhas, é que vinham os sentimentos mais fortes, os sentimentos mais profundos. Se vocês lembrarem, ou melhor, quem aqui é das antigas como eu, quem aqui foi acostumado a usar a Bíblia Almeida, Filipenses 2 começa dizendo sobre entranháveis sentimentos, entranháveis emoções. E aí, quando a gente para ler isso, é uma coisa estranha você ouvir entranháveis sentimentos. Mas por quê? Porque, apesar de para a gente não fazer sentido, no grego a palavra está relacionada a entranhas mesmo. Então, eles criaram essa palavra para definir aquilo que Jesus sentia. E é interessante, porque se já existiam palavras para definir isso, quando você cria algo, é porque realmente aquilo é marcante. E eu acredito que realmente a compaixão de Jesus era marcante e até mesmo algo que deveria se destacar visivelmente. Algo que os discípulos viram e realmente não era simplesmente como às vezes acontece bastante nos dias de hoje. A gente passa de carro, de ônibus, vê uma criança de rua, a gente sente uma pena, mas aí vira a esquina, você está ouvindo a tua música e você volta à tua vida normal e esquece disso. É algo realmente profundo. Jesus, ele teve compaixão desse povo. Então, mesmo com toda a zombaria que ele enfrentou, mesmo com toda a acusação, a reação dele esse povo está se perdendo, eu tenho compaixão deles. E o que ele diz? Ele diz que eles eram como ovelhas sem pastor. Ele diz que eles estavam desamparados ou dispersos, e Jesus se preocupa com isso, e ele apresenta isso aos seus discípulos. E é interessante que, na verdade, essa referência de estar, do povo, ser como ovelhas desamparadas, como ovelhas sem pastor, é uma referência bastante encontrada no Antigo Testamento. Deus usa muito ela através dos profetas
para definir o povo de Israel. E essa referência aqui, ela parece bastante similar a uma referência de Ezequiel 34, na qual, através dessa profecia de Ezequiel, mais especificamente no versículo 5, ali no final, ele acaba dizendo basicamente a mesma coisa. E em Ezequiel 34, do 2 ao 5, Deus diz assim através de Ezequiel: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, nem curaram a doente, e nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso, elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Então, Jesus usa essa referência muito comum no Antigo Testamento, dizendo que ovelhas sem pastor, elas são comidas de predador. Então, essas ovelhas sem pastor, né, desamparadas, aflitas, são aquelas ovelhas que estão suscetíveis a ataques de lobos e de outros animais selvagens e que acabam morrendo. E a ovelha ela é um bicho bastante interessante. Ela, primeiramente, é um bicho bastante sistemático e obediente em si. A ovelha, ela come sempre no seu próprio coxo, então ela tem o coxo ali, ela sempre come naquele coxo. Se tem um coxo do lado dela, acaba a comida, tem comida do lado, ela para de comer. Ela não vai comer daquele do lado, porque aquele coxo é de outra ovelha. Então, muitas vezes ela passa fome, mesmo tendo comida ali do lado. A ovelha precisa do pastor para levar ela, como diz o Salmo, como diz o Salmo 23, para levar ela para verdes pastos, né, para comer a grama, porque senão ela pode comer toda a grama daquele lugar e acabar morrendo de fome depois. E a ovelha, né, quando ela se dispersa ou quando ela foge, ela vira um bicho desesperado. Então precisa ter alguém para juntar elas e para acalmar. E era assim que Deus falava, né? Deus falou no Antigo Testamento, que ele estava vendo o povo de Israel. E Jesus usa essa mesma referência ali no Novo Testamento. Então eles estavam como ovelhas sem pastores, elas estavam dispersas, sofrendo perigo, desamparadas, aflitas, ovelhas sem pastores. Normalmente elas estão com fome, com necessidade de se alimentar. E aí isso daí me faz lembrar também o que isso traz a nós, né? Apesar de essa passagem de Ezequiel ser aplicada ao povo de Israel, tem um princípio ali que é verdadeiro. Quando as pessoas não têm alguém para guiá-las até Deus, elas acabam sendo dispersas. E a gente sabe, né? Como disse Jesus no Novo Testamento, em Mateus 4, nem só de pão viverá o homem. Ele diz que nem só de pão viverá o homem, né, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A gente também precisa do alimento espiritual. E o que acontecia com o povo agora na época de Jesus? Esse povo que Jesus olhou, teve compaixão e viu e disse que eles estavam como essas ovelhas desamparadas, dispersas, sem pastor. Existiam muitos líderes religiosos na época de Jesus. Existiam muitas sinagogas ali no qual eles poderiam estar indo, mas ainda assim o povo estava disperso. Ou seja, não necessariamente por multidão de igrejas ou de sinagogas, o povo ali estaria seguindo a Deus, estaria ouvindo aquilo que vem de Deus. E o que acontecia naquela época era que, a gente vê com Jesus mesmo, os líderes eles eram bastante hipócritas até. Então vinham os fariseus, vinham os saduceus, eles estavam sempre criticando, e mais do que se importar com as pessoas, eles se importavam com aquele livro de leis que eles tinham. Então a gente vê, por exemplo, Jesus curando aquele cego, que aí eles perguntam quem pecou. Foi o cego que pecou, foram os pais deles. Então eles, em vez de se preocupar com a situação e tudo, não, eles olhavam o livro de leis deles, as leis até que eles criaram. Então eles tinham os líderes religiosos, mas esses líderes não estavam levando eles até Deus. E Jesus estava pregando essa boa mensagem. E também lembrando, Romanos 10, 14, né, e 15 diz,
Como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Então, é necessário ter esses líderes espirituais para estarem guiando até Deus. E aí Jesus viu isso. Jesus viu que mesmo em meio a todo o povo, mesmo em meio mesmo com tantos líderes religiosos, o povo ainda estava disperso como ovelhas sem pastores. E aí ele tem essa compaixão do povo. E aí no verso 37, ele diz, né? Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus, ele acaba utilizando, então, agora essa figura da colheita, essa figura da seara, para explicar essa situação. Ele diz, existe uma grande seara, existe uma grande colheita. A colheita está pronta ali para ser colhida, mas são poucos os trabalhadores. E o que acontece? Acaba, na verdade, tendo duas soluções quando você tem uma colheita gigante e poucos trabalhadores. Duas soluções não. Dois caminhos podem acontecer. Um deles é que é pouco trabalhador, você não consegue colher tudo, então parte da colheita vai apodrecer, vai ser, pensando em milho, o milho apodrece, vai se perder, vai ser comido por animais. E aí aquele fazendeiro, aquele agricultor que com tanto amor, com tanto carinho, preparou a terra, arou, fez tudo aquilo, estava ali com tudo pronto para ser colhido, perdeu aquilo. Ou o que pode acontecer é que esses poucos trabalhadores conseguem fazer toda a colheita, mas ficam exaustos no final, né? Eles ficam desgastados, cansados, porque se é pouco trabalhador, é muito trabalho, então, que vai se ter, porque essa colheita, essa seara é grande. E na verdade, isso me remete também como eu disse, às vezes, quando a gente vê uma situação, a gente é comovido, vem uma sensação na gente, a gente até tem compaixão também por aquela situação. Como eu falei no começo, né, nos recados, uma das coisas que a gente está fazendo esse ano é a nossa campanha de uma pessoa em 2018. Alguém por qual a gente pode estar orando, alguém que não conhece a Jesus. Todos nós provavelmente temos algum conhecido, algum amigo, algum parente, alguém que a gente gosta mesmo, que não conhece a Jesus. E a gente sabe o resultado disso. A gente pode, às vezes, até não tentar pensar tanto, mas se essa pessoa não tivesse encontro com Jesus, se essa pessoa não receber Jesus como Senhor e Salvador, não reconhecer a necessidade dela da salvação pela graça em Jesus, essa pessoa vai ser condenada ao inferno. Essa pessoa vai ser, e pior do que isso, né? Ela não vai poder passar a eternidade com Deus. Como a gente vê em Apocalipse, e a gente canta um lugar onde não tem choro, não tem tristeza. E às vezes a gente fica pensando no nosso coração, e isso causa essa compaixão, essa tristeza no nosso coração, esse desejo porque essa pessoa venha até Jesus. E eu fico imaginando, como diz em João 15, Deus, ele é o agricultor. Ele é o agricultor da videira, né? E como é o coração de Deus em relação a tudo isso? Porque a gente conhece uma outra pessoa, mas Deus conhece a todo mundo. E em 1 Timóteo 2, né, tem um versículo que eu gosto bastante, e nesse versículo diz que, 1 Timóteo 2, dos versos 3 e 4, diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então Deus, a Bíblia diz, Paulo diz, né? Deus, ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas Deus não vai pular etapa. Ele não vai, ele não vai, como a gente, tentar achar às vezes o atalho. Ele já fez o caminho para isso. Jesus veio, Jesus morreu por nós, Jesus perdoou os nossos pecados, e se a gente o recebe como Senhor e Salvador, reconhece que a gente precisa dele como Senhor e Salvador para limpar os nossos pecados, a gente é perdoado, o Espírito Santo passa a viver dentro de nós, e Deus já preparou todo esse caminho. Ele não vai pular etapas, mas ele quer que todos os homens sejam salvos e todos cheguem ao conhecimento da verdade. E como ele quer isso? De certa forma, ele nos deu essa honra, né, de trabalharmos para ele na colheita dele. A gente pode falar de Jesus para aqueles que não conhecem, a gente pode evangelizar aqueles que não conhecem, e falar sobre isso, porque Deus,
quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas se o nosso coração ele já fica triste por uma pessoa que não ouviu, não aceitou Jesus, ou nega, ou não quer realmente ter nenhum relacionamento com Jesus Cristo, imagina o coração de Deus. Ele que quer que todos sejam salvos. Então, às vezes a gente para pensar, a gente estava até conversando sobre isso essa semana no grupo de conexão que eu faço parte, às vezes a gente para pensar, o Milton, na verdade, falou, né? A gente estava orando sobre isso, sobre a maldade que a gente vê no mundo hoje, de bebês sendo estuprados e mortos, e algo que choca a gente. E às vezes as pessoas perguntam onde Deus estava com tudo isso. E aí o que eu me pergunto, né, é como o coração de Deus está com tudo isso. Deus amando aquela criança, Deus amando até aquela pessoa que comete o ato, e ele vê a sua criação totalmente deturpada, fazendo uma atrocidade dessa, se matando, e o coração dele em tudo isso. Então Deus, ele quer que Deus, se nós já se comovemos com isso, muito mais o coração de Deus. E ele nos deu essa missão. E eu estava pesquisando sobre o mundo não alcançado essa semana, e eu acabei me deparando com o chamado Joshua Project, que é um grupo que estuda sobre os povos não alcançados, e eles tinham uma estatística, aqui tem um mapa, eu acho que tem um mapa. Nessa estatística, essa estatística, se eu não me engano, é de 2017 ou 2016, mas eles estudaram e eles dizem que cerca de 41% da população mundial nunca ouviu falar sobre Jesus, não conhecem o Evangelho mesmo, que são povos no qual eles podem até ter ouvido falar sobre Jesus, mas não conhecem o Evangelho. Então, isso é em torno de mais ou menos 3 bilhões de pessoas, um pouco mais de 3 bilhões de pessoas. E a gente para pensar, nessa população tão grande mundial, com tantas pessoas, com tantos países ainda não alcançados, tudo em vermelho ali, são países que são considerados não alcançados. O que está em laranja e amarelo são países que tiveram certo alcance. O que está em verde claro são países que se denominam cristãos, mas são países que se denominam cristãos, mas é basicamente como que a gente acaba vendo em vários lugares. São pessoas que dizem, meu pai é cristão, então eu, por tabela, sou cristão. Mas são pessoas que muitas vezes não conhecem a Jesus Cristo, ou são de religiões extremamente sincretistas, e aí elas se denominam assim. Então, o mundo ele é extremamente grande, e o mundo não alcançado ele é extremamente grande. E quando a gente fala de alcançar o mundo, é realmente ouvir a mensagem de salvação. Porque às vezes as pessoas falam, o que a gente vê muito no mundo é, se eu for bonzinho eu vou para o céu. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente precisa de Jesus para ser salvo. Foi Jesus que fez todo o trabalho, foi Jesus que fez toda a obra. Então, grande parte do mundo não é alcançado. Então, apesar de no começo ali, quando ele utiliza a referência de que eles estão como ovelhas sem pastor, ele utiliza uma referência usada ao povo judeu, quando ele diz a colheita é grande, isso me faz muito lembrar o que ele acaba dizendo capítulos depois, no verso 13, quando ele explica a parábola do joio e do trigo. Jesus diz que o campo é o mundo. Então, o campo de colheita ele é gigantesco, e no mundo inteiro há pessoas que não ouviram falar sobre Jesus. Mas há pessoas também muito próximas de nós que não ouviram falar de Jesus. E o que Jesus continua dizendo, então, lá em Mateus, no versículo 38, Mateus 9, 38. Ele continua dizendo, né, depois de falar que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, ele diz: peçam, pois, ao Senhor da colheita que enviem trabalhadores para a sua colheita. Então Jesus ele começa dizendo, peçam ou orem para o Senhor da colheita, né, para Deus enviar trabalhadores. Já que tem poucos trabalhadores, orem para Deus enviar esses trabalhadores. E tudo que quando a gente está na vida cristã, começa com oração, né? A gente ora para Deus, mas aqui tem um ponto. A oração, quando a gente ora, a gente tem que estar sempre disposto também. A oração, na verdade, é um canal de 2 vias de conversa com Deus. A gente tem que estar disposto a ouvir a Deus também. E o que acontece muitas vezes?
quando a gente ora para Deus, a gente fala com Deus. Na hora de ter um silêncio, na hora de ouvir, a gente simplesmente dá as costas. Porque assim é o mundo hoje. A maioria das pessoas querem falar, mas não querem ser ouvidas. A gente vê isso por rede social. Você posta algo polêmico, aí quando alguém diz que discorda, você gera uma briga por isso. Então as pessoas querem falar, mas não querem ouvir. E quando a gente para ouvir, geralmente a gente ouve de Deus, né? E muitas vezes a gente vê que a gente é parte dessa resposta de oração. A gente tem que orar com ouvidos sensíveis para dizer como Isaías, quando Deus pergunta a quem eu enviarei, quem há de ir por mim, a gente pode dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Se a gente parar para lembrar, Isaías estava orando no meio disso também. Ele diz, ele ora e se arrepende diante de Deus. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E aí ele cai nessa realidade que ele é pecador e que o povo está em pecado, que eles precisam de Deus. E aí a resposta de Deus nessa oração é a quem enviarei, né? E aí ele responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Então a base de tudo, ela é oração. E como Paulo diz em Filipenses 4, a gente tem que fazer conhecidos os nossos pedidos diante de Deus, com oração, com súplicas, com ações de graça. E aí sim, o Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar os nossos corações. Então a gente tem que apresentar tudo isso diante de Deus. Então a gente tem que orar e estar sempre de ouvidos atentos. Eu quero fazer uma citação aqui que eu creio que a última vez que eu ensinei eu não falei de C.S. Lewis, então eu estou em crédito com ele. Mas quando ele foi... a história dele é muito interessante. Inclusive tem um filme chamado Shadowlands, com o Anthony Hopkins como C.S. Lewis, que tem no YouTube. Quem não assistiu, eu recomendo que veja. Ele parafraseia, tira algumas coisas da história, mas é uma linda história a do C.S. Lewis. Ele se casa com a esposa dele, a Joy, mas ele se casa para que ela consiga ficar na Inglaterra. Então ele se casa com uma amiga, mas a princípio eles não estão casados mesmo. E o que acontece? Durante esse relacionamento, durante esse tempo, eles se apaixonam mesmo durante esse tempo. E logo que eles se apaixonam, ela descobre que está com câncer, e aí ela começa a estar no hospital, e só vai piorando. Daí vem aquelas frases do C.S. Lewis como a dor é um megafone, para despertar um mundo surdo, e várias outras, alguns outros livros bem pesados que ele escreveu que falam sobre a dor. Mas uma vez perguntaram para ele sobre por que ele orava pela esposa dele que estava em câncer, né? É aquela pergunta que a pessoa diz meio tipo, para que serve a oração? Por que você vai orar por alguém que está nesse estado terminal? E aí a resposta dele foi bem interessante, é isso que eu quero compartilhar. Ele disse assim, Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela a minha dependência, a minha fome e sede por sua vontade, seu reino e sua pessoa. A oração, ela muda principalmente a mim, a minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Então, quando a gente ora, é bem isso que o C.S. Lewis disse. Quando a gente ora, a gente não vai mudar Deus. A gente não vai fazer Deus mudar, porque Deus ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Deus ele é imutável. Isso é um dos atributos de Deus. Mas quando a gente ora, principalmente, Deus começa a mudar a nossa percepção das coisas. Então, quando você ora, seja intercessão, seja pedindo algo, muitas vezes por alguém que está doente, Deus ele muda a nossa visão das circunstâncias e daquilo que nos rodeiam. E isso tem muito a ver com o que Jesus disse quando peçam ou orem para que o Senhor da colheita envie mais trabalhadores. Quando a gente ora, a gente tem que estar sensível à voz de Deus. E por que eu disse que isso tem muito a ver? Porque essa mesma frase ela foi dita mais para frente por Jesus. Se vocês olharem lá em Lucas, capítulo 10, nos versículos 2 e 3, vocês vão ver uma frase bastante parecida. Porém, não é a mesma história que estava acontecendo aqui. Essa aqui estava acontecendo durante o ministério de Jesus, no meio do ministério de Jesus. E agora, aqui em Lucas 10, a gente está pouco tempo antes de Jesus ser crucificado. Ou seja, Jesus repete essa frase novamente. E ele diz assim, então ele separa, quando ele separa os 70 e envia de 2 em 2 para pregar o evangelho. E aí ele diz assim no versículo... Opa, eu estou em Marcos. E aí ele diz assim, em Lucas 10, dos versos 2 ao 3.
E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando como cordeiros entre lobos. Aqui, se vocês analisarem, tem uma leve diferença no final. Ele fala: peçam para que o Senhor da colheita envie trabalhadores, e logo na sequência ele diz: vão, eu estou enviando vocês como ovelha em meio a lobos. Ele diz sim, orem para que Deus envie trabalhadores, mas ao mesmo tempo ele disse: vão. E se a gente parar para analisar, logo antes ele separou 70 de 2 em 2 e mandou já eles irem. Então, Jesus basicamente está dizendo: orem para Deus, mas estejam dispostos a ser essa resposta de oração. E a gente sabe que, na verdade, Deus já falou isso. Deus falou na grande comissão para a gente: vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E logo na sequência, Jesus diz em Atos 1:8, e vocês receberão poder do Espírito Santo, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então Deus, ele já nos disse: a gente precisa ir, a gente precisa falar do Evangelho, seja nos confins da terra, ou seja em Jerusalém, seja aqui. E nesse seja aqui, é uma coisa que me faz pensar bastante, e foi onde Deus mais me falou essa semana, nas últimas semanas, quando eu estava lendo esse texto. Também, num dia que a gente estava lendo, estava lá compartilhando no nosso grupo de conexão, a gente estava falando sobre a parábola das 10 virgens, e Deus, ele me tocou de uma maneira bem especial. Na verdade, durante o dia inteiro, eu fiquei com algo latejando no meu coração, bastante incomodado, até compartilhar isso à noite no grupo de conexão. Na parábola das 10 virgens, que é uma parábola bastante conhecida, né, a gente tinha um casamento que estava para acontecer. Então, o casamento naquela época, né, você tinha um noivado, cerca de um ano depois ia ter a festa do casamento, e aí ia ter esse casamento, tinham essas 10 damas de honra, que é as 10 virgens, né, e o que essas damas de honra faziam? Elas tinham lanternas que utilizavam óleo para iluminar, como lampiões, e elas usam isso daí para iluminar o caminho, mostrando a casa para o noivo, mostrando onde vai ter a festa, tanto para o noivo quanto para os convidados. E o que acontece? O noivo se atrasa. Então o que elas fazem? Né? Elas dormem, todas elas dormem, só que 5 delas estavam preparadas e tinham separado, além das lanternas, óleo. Outras 5 não separaram o óleo, só as lanternas. E o que uma lanterna vai funcionar, a base de óleo, ou melhor, com uma lanterna à base de óleo, sem óleo você não vai ter luz nenhuma, né? Então o que acontece? Elas precisam ir comprar óleo, elas vão comprar óleo, o noivo chega, as 5 que estavam preparadas mostram o caminho, vão festejar com a noiva, o noivo, essas damas de honra vão festejar lá com a noiva e o noivo, os convidados, e as outras 5, quando chegam atrasadas, a porta está fechada. O principal ponto dessa história, né, fala sobre estar preparado para a volta de Jesus. Jesus, ele representa o noivo, mas o que Deus me falou bastante nessa passagem é que, se a gente para analisar, o óleo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, ele é muito relacionado com o Espírito Santo. Então, se a gente para analisar, e também para analisar, ali fala daquelas damas de honra que estavam esperando o noivo. Quem está esperando o noivo ou a volta de Jesus? Somos nós. Não é o mundo que não conhece a Deus. Nós estamos esperando. E ali fala aquelas que têm o óleo e aquelas que não têm. E aí eu parei para pensar pessoas, né, que têm o Espírito Santo. Quem são as pessoas que têm o Espírito Santo? São os cristãos que receberam a Jesus. Quem não tem o Espírito Santo é quem não recebeu a Jesus Cristo. E eu parei para pensar, peraí, então a igreja está esperando pessoas que têm o Espírito Santo, pessoas que não têm, e Deus me lembrou algo que ele tinha me dito há muito tempo. Quantas pessoas na igreja hoje, elas não são cristãs? Quantas pessoas vão às igrejas, e as mais diversas igrejas, e elas ainda não entenderam a salvação pela graça, não entregaram a sua vida para Jesus? Elas estão indo de domingo a domingo, elas ouvem, mas a gente está tão corrido que às vezes a gente nem para perguntar, ou nunca parou para saber se aquela pessoa já entregou realmente a sua vida para Jesus. E às vezes acontece isso, eu que já nasci com uma família cristã,
tinham pessoas que eram a vida inteira, estavam na igreja e tipo, não tinham certeza da sua salvação, ou simplesmente iam ali porque era uma rotina delas. E quando Deus me falou isso, ele me lembrou de uma situação que se passou, se eu não me engano, entre 2008 e 2010, durante uma campanha de King's Kids que eu estava. Eu estava conversando com alguns adolescentes, e nessa campanha, os adolescentes tinham sido enviados, né, resumidamente, então eles são discipulados, e tem-se um tempo prático no qual eles vão evangelizar, vão falar sobre Jesus para as pessoas. Mas numa conversa com alguns adolescentes, eu estava perguntando, e tipo, eles, como que a gente sabe se a gente tem certeza da salvação? E alguns falaram, eu acredito que eu sou salvo porque eu tento fazer tudo certo, eu sou bonzinho. Na hora que ele falou isso, tipo, eu me vi ao chão. Mas não exatamente porque ele disse, Deus me trouxe uma concepção disso que estava acontecendo. O mundo, no meio da igreja, jovens, adolescentes que tinham nascido num lar cristão, muitos deles, alguns deles, melhor, de família de pastores, mas eles não sabiam por que, como eles eram salvos, eles não conseguiram entender que não era aquilo que eles faziam, mas era aquilo que Jesus fazia. Aí eu parei para pensar, meu Deus, quantos jovens, eu trabalhava já naquela época com crianças, né? Quantas crianças, quantos adolescentes nas igrejas e não conhecem sobre Jesus Cristo? Quantas pessoas na igreja que não conhecem a Jesus Cristo? E aí eu me liguei com isso, a seara é grande. E a seara é grande, às vezes a gente pensa sobre aquelas nações muçulmanas, no qual é difícil falar sobre Jesus, as tribos indígenas aqui no Brasil, que existem bastantes, que nunca ouviram também falar sobre Jesus, e às vezes a gente pensa nisso, mas não pensa na pessoa que está sentada ao nosso lado, aquela pessoa que a gente vê às vezes na igreja, e aí eu até falei lá no grupo, uma coisa que me deixa triste é como é difícil para a gente perguntar para alguém como anda a sua vida devocional. O que Deus falou com você hoje? Parece que é um bicho de 7 cabeças, mas deveria ser algo natural, se a gente é uma família, se a gente se importa uns com os outros e com a vida de uns com os outros. Então, a gente vê nessa passagem Jesus falando, a seara é grande, o campo é grande a se colher, há muito trabalho a se fazer. Ele diz, orem ao Senhor da colheita para que envie trabalhadores. Jesus diz, vão também. Ele diz para a gente ser respostas de oração. E junto a isso eu quero, chegando já mais ao fim, na verdade, eu queria fazer um convite a todo mundo. Eu queria fazer um convite a todos nós a lembrarmos de orar pelo Senhor, orar para Deus, enviar mais trabalhadores para a obra. A gente usa muito esse versículo no contexto de servir em geral. Não é bem o que está dizendo aqui, mas ele também se encaixa. Por quê? Porque quando a gente serve, quando a gente usa os nossos dons, a Bíblia diz que, lá em Efésios 4, que usando os nossos dons, a gente está edificando o corpo de Cristo, edificando uns aos outros em amor, e a gente vai amadurecer. Então, isso é benéfico, isso é parte do cristianismo, usar os nossos dons e servir. E muitas vezes você não precisa ir lá para longe, você pode começar por aqui. E a resposta mais comum hoje é, esse não é o meu ministério, esse não é o meu chamado. Na verdade, eu sinto muito em dizer, né, mas quem define o nosso chamado é Deus. Não é aquilo que você é ou aquilo que você gosta, aquilo que você acha que você gosta. Se você quer saber realmente o seu ministério, ore para Deus, pergunte para Ele. Não pergunte para as pessoas, eu sou uma pessoa super simpática, super extrovertida, então meu ministério é esse. Não, ore diante de Deus e pergunte quais são os seus dons e a maneira que você pode exercer. E a gente precisa orar para que o Senhor da colheita envie mais trabalhadores. E aqui na Calvary, a gente precisa sim de mais trabalhadores, a gente precisa sim de mais pessoas. A gente precisa de mais pessoas para os nossos evangelismos. Esse último evangelismo, como o Tom falou na semana passada, foi incrível. Tinha muita gente, foi muito diferente, mas um mês antes a gente teve que cancelar o evangelismo porque só estávamos em 3 pessoas. E aí não tinha como fazer, distribuir comida, chamar pessoa, só com 3 pessoas ali. E você não precisa ser um evangelista, né? A Bíblia diz, todos nós podemos falar. Mas mais além disso, você pode falar com aquela pessoa que está aqui, a gente pode orar uns pelos outros. E em especial, puxando sardinha também para o meu lado,
a gente tem uma grande necessidade também no ministério infantil. Se vocês olharem, repararem nas barrigas, a gente está tendo bastante professoras grávidas no ministério infantil, né? E olhando isso, né? Não, mas é sério, a gente vai olhando, de repente, um dia a gente olha na igreja e a gente vê que uma menina, a barriga está crescendo, e aí geralmente são do ministério infantil, e a gente sabe que não vão ter. Mas mais do que isso, Deus tem me falado já há um tempo sobre isso, há alguns anos sobre isso. É uma preocupação muito grande que eu tenho, mas a gente tem agora adolescentes aqui na igreja. Vocês conhecem a Yasmin, a Gabi, elas estão para sair agora do ministério infantil, pela idade delas, e elas já não se encaixam muito bem também em algumas coisas. Às vezes elas estão ali, né, aquela fase de pré-adolescência, tem hora que elas amam brincar com os menores, tem horas que elas não têm paciência para isso. Mas a gente tem essa necessidade. E como elas vão ouvir sobre o Evangelho, como elas vão estar fazendo isso se não houver quem pregue. E para quem é desde criança na igreja, essa fase, transição de criança para adolescente, ela é um pouco complicada. Por quê? Porque a igreja prepara para as crianças tudo, algo super especial para as crianças, mas aí elas saem disso e geralmente elas caem direto no culto, ouvindo um tipo de mensagem, às vezes, que elas têm um pouco de dificuldade. E, às vezes, mesmo elas tentando ouvir, se elas simplesmente vira e olha para a amiga do lado, já vem alguém dar uma bronca nelas. Como se, tipo, eu estou aqui da frente, né? Isso não fosse bem comum com os pais e com os adultos, né? O que tem de gente, às vezes, em WhatsApp, no Facebook, aí a pessoa diz que está postando sobre a mensagem, mas a pessoa está ali, está conversando com alguém do lado, mas se a criança faz isso, é algo absurdo, é algo que leva bronca e tudo mais. Está errado para os dois fazerem, né? Mas as crianças precisam ouvir. E uma coisa que eu quero, que na verdade é um desses projetos que eu tenho, é para até o começo do ano que vem, é a gente ter um grupo de adolescentes. E eu tenho orado sobre estratégias para Deus, mas eu tenho orado também para Deus enviar mais trabalhadores. Porque a gente já tem poucas pessoas no ministério infantil. Se a gente simplesmente vai sempre sobrecarregando as mesmas pessoas, vai ficar difícil. E a gente tem necessidade também nos demais grupos aqui, a gente tem na limpeza, a gente tem no louvor. Claro, ministério infantil, louvor e com os adolescentes, a gente não vai deixar qualquer pessoa entrar. A gente tem a membresia aqui na igreja, as pessoas precisam ser membros, precisam concordar com a membresia para fazer parte disso. Porque é algo extremamente importante, não é simplesmente eu vou passar um tempo com eles. Porque no mundo está cheio de grupos de adolescentes nas igrejas, que qual é o objetivo? Ter um grupo legal no qual os adolescentes queiram ficar e não se afastar da igreja. Mas aí o que é esse grupo? É o grupo para a gente assistir filme de terror. É o grupo para a gente ir no parque. E não se fala sobre Jesus. E não se fala sobre Deus. Eles não têm a mensagem. Eles precisam sim ouvir a mensagem. Eles precisam ter descontração, ter um tempo de comunhão, um tempo de alegria. E tudo isso vai necessitar trabalhadores. E eu quero pedir para vocês, orem para que Deus envie trabalhadores junto comigo, mas também estejam com os ouvidos atentos, porque vocês podem ser a resposta disso. Seja para trabalhar com esses adolescentes, que é uma necessidade urgente, e quando eu digo urgente, é grande mesmo aqui na igreja, seja com as crianças, seja recepção, seja louvor, seja falando de Jesus com alguém que você conhece. Esse meu amigo não conhece a Jesus. Essa pessoa que eu estou orando agora em 2018, ela precisa ouvir sobre Jesus. Então, ore para que Deus envie trabalhadores, mas esteja disposto também a ser a resposta de oração. Esteja com os ouvidos atentos para isso. E é nisso que eu quero falar. Seja a resposta dessa oração também. Agora, a gente vai ter mais um tempo de louvor. A gente tem a ceia ali atrás. E enquanto vocês tomam a ceia, ou antes de tomarem a ceia, eu quero convidar vocês a fazerem essa oração. Peçam para Deus enviar trabalhadores para tudo. Para quem precisa conhecer Jesus, para evangelismo, para os nossos adolescentes. E estejam com o coração disposto também. Não venham com resistências dizendo, isso não é o meu ministério. Estejam atentos a isso. E aí, após isso, vocês podem tomar a ceia que está ali no fundo.